Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta respiratório, atuo na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que vem crescendo muito, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A maioria dos meus espectadores são pessoas que convivem com essa doença, são pacientes ou familiares que têm alguém na família com essa doença. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a definição da doença, algumas repercussões dela na saúde como um todo. Então, quando a gente fala na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente engloba dois fatores aí, tá? Como se fosse duas coisas em uma só. A bronquite crônica e o enfisema. Bronquite crônica é uma inflamação constante nas vias aéreas. O prejuízo dessa inflamação para as vias aéreas é o quê? Estreita o calibre da via aérea, dificultando a passagem pelo ar. Enfisema é a própria destruição alveolar. Então, existem pessoas que têm somente enfisema, existem pessoas que têm apenas bronquite crônica e existem pessoas que têm a mistura dos dois componentes. Tá? Seja o paciente que tem apenas bronquite crônica ou que tenha apenas enfisema ou que tenha os dois, todos eles são diagnosticados como doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual que é a grande dificuldade em relação ao tratamento dessa doença? Uma delas é que o diagnóstico ele é um pouco tardio. A doença, no geral, ela começa por volta dos 40 anos aí, acomete na maioria homens, e ela começa de uma forma silenciosa. Inicialmente a pessoa sente um pouco de falta de ar em pequenas atividades um pouco mais exaustivas. Então, por exemplo, vai subir uma escada e acaba passando desapercebido, porque quem nunca teve uma falta de ar subir na escada, né? Então a pessoa ela começa a achar que aquela falta de ar é só proveniente de uma idade mais avançada, de falta de condicionamento, esse tipo de coisa. Gradativamente, essa falta de ar vai piorando, podendo chegar a um ponto em que a falta de ar passa a ser para pequenas atividades do dia a dia. Tá? Aí a doença já está instalada num grau relativamente avançado. E algo assim que eu acho um pouquinho peculiar e curioso é que quando começa a falta de ar, o paciente ele sempre procura um profissional da psiquiatria. Né? O profissional da psiquiatria ele tem um papel relevante no cuidado da saúde, mas sempre quando o paciente tiver uma queixa de falta de ar, sempre é válido você procurar um profissional, né, da pneumologia. Como que é feito o diagnóstico? Então, um profissional médico ele vai solicitar alguns exames, exame de imagem e também um exame chamado espirometria, que é o exame do sopro. Em cima desses dois exames, ele consegue diagnosticar a doença. E como eu falei, inicialmente, com menor falta de ar que você sentir, eu já acho que é válido procurar um serviço de saúde, um profissional médico, para poder avaliar. O profissional da pneumologia. O que eu observo em algumas situações, né? Então, as pessoas colocam assim que não tem o que se preocupar vendo só a imagem do pulmão estando boa. Tá? Mesmo a imagem do pulmão estando boa, a espirometria pode mostrar um grau de obstrução de via aérea. E aí sim, o profissional médico pneumologista consegue fazer o diagnóstico da doença. Agora, um fator relevante no combate da doença é o que? Cessar o tabagismo. Tá? Isso sem sombra de dúvidas. Porque a maioria dos casos tem como o tabagismo o principal agente causador. A grande maioria dos casos. Não me recordo a porcentagem para falar para vocês no momento,
mas é a maioria dos casos. Existem outros fatores que podem ocasionar a doença também. Por exemplo, exposição a poluente, geralmente pessoas que moraram próximas à carvoaria, exposição a agente químico. Hoje existe a doença obstrutiva crônica funcional, né? Que são pessoas que durante a vida elas ficaram sujeitas a poluentes, produtos químicos, esse tipo de coisa. Agora, é fato que a grande maioria dos casos está em função do fumo. Então, a primeira situação é parar de fumar, tá? O primeiro ponto é esse. Eu não consigo, né? Procurar ajuda, tá? O profissional médico, não sei se são todos médicos pneumologistas, mas a maioria dos que eu conheço, eles podem oferecer um tratamento para parar de fumar. Primeiro ponto é isso, tá? É difícil, né? Então procurou ajuda, tá tentando com ajuda. Eu não sou fumante, nunca fumei, mas assim, eu acho, né? Aí já é no machismo, porque a questão do fumo é algo complicado. Qualquer situação de vício que a gente tem, eu acho que é algo complicado. Mas assim, uma hora o paciente ele vai ter que parar de fumar, de um jeito ou de outro, tá? Então seria interessante você começar a trabalhar isso dentro de você e procurar essa busca do parar de fumar o mais cedo possível. Sugestão: tenta ir diminuindo, tá? Tenta ir diminuindo aos poucos, vê que não dá, procura ajuda. No SUS vocês podem recorrer a essa ajuda. Se você tem uma condição financeira um pouco melhor que consegue pagar um profissional, procure ajuda com um profissional. E esse é o primeiro ponto, tá? O tratamento medicamentoso, por ser uma doença, você não foge do tratamento medicamentoso, com certeza. Vai ter os remédios lá que o profissional médico ele vai prescrever para você. Existem inúmeros medicamentos. A DPOC é algo assim que preocupa tanto que anualmente chegam vários novos medicamentos no mercado. Tá? Então, cabe ao profissional médico avaliar qual vai ser o melhor medicamento para ser prescrito para você, tá? Para o seu caso, em cima do que é o seu caso. Em uma outra instância, tá? A fisioterapia respiratória ou a reabilitação pulmonar vai colaborar com a tua saúde de uma forma muito grande. Dados referentes à repercussão positiva da fisioterapia respiratória para esses pacientes são de 75% de melhora, até 75% de melhora. É claro que essa melhora vai estar muito em função da complexidade da doença, biotipo do paciente e o tempo que esse paciente tem a doença. Então, isso é algo muito relevante. Nem todos os médicos fazem encaminhamento do paciente com DPOC para fisioterapia respiratória, né? Até porque isso daí vai do entendimento do médico. No meu entendimento, o paciente teve o diagnóstico da DPOC hoje, naquele mesmo dia ele deveria procurar um serviço de fisioterapia respiratória. Para ver se analisar se cabe alguma intervenção da fisioterapia respiratória naquele contexto daquele paciente. Situações mais graves que chegam de dúvidas para mim, de espectador de canal ou alguém que me encontra pelo Facebook, é com o argumento que não se pode fazer a reabilitação pulmonar ou fazer fisioterapia respiratória porque ele já está num estado muito avançado da doença. Hoje eu trabalho com pacientes com DPOC extremamente complexos, num estágio muito avançado e num estágio muito leve, tá? A conduta a ser realizada com cada paciente é diferente. Às vezes a pessoa ela não conhece a fisioterapia respiratória, paciente, médico, familiar não conhece a fisioterapia respiratória, não conhece o processo de reabilitação pulmonar
Então ele acha que vai chegar com a gente vai colocar o paciente para fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Existe uma série de avaliações que nós fazemos para propor a melhor forma de tratamento. É claro que, na essência, esse tratamento ele se resume em exercício, tá? Agora, como que é esse exercício? A forma de avaliação mais simples que nós temos é algo chamado de escala de percepção subjetiva de esforço. Então, assim, a gente dá uma tabelinha como essa para o paciente, tá? E aqui o paciente mostra os esforços dele, né? Então, as sensações de cansaço, tá? Então, tem gente que o mínimo ali de esforço, ela já relata cansaço. Se levantar da poltrona, assim, colocou ela para levantar da poltrona 2 vezes, o paciente já está cansado. Então, isso é um parâmetro de avaliação. Em cima desse parâmetro de avaliação, a gente vai determinar qual que vai ser a estratégia, né? O que é a estratégia que eu estou querendo dizer? Como que vai ser dosado esse exercício, tá? Outro parâmetro que a gente usa é esse reloginho aqui, ó, tá? Esse reloginho aqui chama manovacômetro. Então aqui o paciente, ele puxa o ar por aqui ou sopra. Aqui a gente avalia o quê? Capacidade que o paciente tem de puxar o ar, tá? A gente chama isso daqui de PI max ou PE max. PI max ou PE max são grandezas que indiretamente nos dizem, nos retratam a força muscular respiratória do paciente. Então, para você poder fazer uma inspiração, o seu músculo respiratório ele precisa contrair. Com isso, expande a caixa torácica e a expiração é a contração dos músculos expiratórios. A gente tem a dimensão dessa capacidade de contração dos músculos respiratórios através do manovacômetro, tá? Então, isso é um outro parâmetro para a gente colocar em prática, né, como vai ser a terapia para esse paciente. Então, existem valores de referência na literatura sobre os resultados, o que seria normal das pressões respiratórias para cada paciente. Um paciente ali nos seus 70, 80 anos, ele teria uma pressão respiratória de em torno de 58, 60. Né? Para vocês terem ideia da complexidade, já tem pacientes que eu trabalhei com uma pressão respiratória de 5. Tá? Isso é muito baixo. Então, a proposta de tratamento para esse paciente era uma, já aquele paciente que eu tenho com uma força inspiratória uma pressão inspiratória de 50, a forma de conduzir o tratamento com ele vai ser totalmente diferente. Mas seja um paciente que tem a falta de ar em mínimos nos esforços, seja o paciente que ele tem uma falta de ar pequena, todos eles têm indicação da fisioterapia respiratória sim. Existem outros recursos aí que a gente usa para avaliar a complexidade desse paciente. Enfim, esse conteúdo aqui já é material para uns 4, 5 vídeos aí para eu passar para vocês. Mas o que eu estou querendo passar para vocês? Se você é um paciente que tem DPOC, você pode sim procurar um profissional para conduzir o seu processo de reabilitação, tá? O que a gente tem que pesar é como vai ser avaliado. Existem outros recursos também que nós usamos para aumentar a tolerância desse paciente no exercício, tá? A ventilação não invasiva é um recurso, o Power Breath é outro recurso, o Trichode é outro recurso que a gente pode usar para aumentar a tolerância desse paciente ao exercício e assim contribuir com uma maior qualidade de vida para as pessoas. Era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, passar uma outra visão, né? Sempre a gente produz vídeos sobre DPOC, mas eu acho que sempre falta um pouquinho ainda para falar, né? Sempre tem um pouquinho, às vezes a abordagem, a forma que eu falo em um vídeo ou em outro vídeo, né? Acaba sendo diferente, acaba despertando uma curiosidade ou um aprendizado a mais para vocês. E assim, cada vídeo ele vem com uma informação nova, tá? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês.
Se algum de vocês aí se interessou pelo processo de reabilitação, né, ou da fisioterapia respiratória, pode entrar em contato comigo, tá? Independente se for se tornar meu paciente ou não, eu vou responder e orientar vocês da melhor forma possível, tá? Nós aqui trabalhamos com atendimento online também. Agora é claro que não existe apenas eu de profissional no mundo, né? No Brasil existem vários fisioterapeutas e fisioterapeutas de qualidade. E o que eu acho importante? Sempre procurar um profissional da fisioterapia respiratória para adequar o melhor tratamento para vocês, né? Hoje a fisioterapia respiratória ela é encarada como uma forma de tratamento, tá? E muito importante. Caso você não tenha acesso, exista alguma dificuldade de acesso a um serviço de fisioterapia respiratória, você pode aí aproveitar os vídeos aí que não apenas eu, mas várias pessoas fazem, né? Passando a orientação de alguns exercícios e se movimente, tá? Essas orientações de exercício não substituem o papel de um profissional da fisioterapia respiratória. Tendo um profissional da fisioterapia respiratória, você vai ter um programa de tratamento exclusivo para você, tá? Voltado para você. Essa que é a importância, tá certo? Então, hoje a gente vai finalizar por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Assista o vídeo de ontem, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e assista o vídeo de amanhã. Então, um abraço e até o próximo vídeo.